A Alverca TV tem hoje um convidado especial, o Presidente Fernando Lores. Vamos reviver momentos desta longa viagem. Uma viagem de 9 anos, muito trabalho, muito empenho e muita dedicação. Foram 9 anos de mudança. 9 anos de empenho e dedicação em prol do Futebol Clube da Alverca. Antes de mais, agradecer aqui a sua presença, em meu nome e em nome da Alverca TV, para fazermos aqui uma viagem ao passado, passar pelo presente, mas também aquilo que é o futuro do Futebol Clube da Alverca. E vou começar por aquilo que foi há 10 anos atrás, mais propriamente em maio de 2010, que num almoço de veteranos se decidiu que se iria formar uma lista para dirigir o futuro do Futebol Clube da Alverca. A minha primeira questão foi, nesse momento, o que sentiu e o que levou não só a formar essa tal lista, mas também a liderar o projeto. Bom, recuando para 2010, algo que tem que ser dito. Foi num almoço de convívio do aniversário dos veteranos do Futebol Clube da Alverca, que durante a tarde, já depois de um almoço e de muitas brincadeiras e muitos copos, já com copos por meio, que se começou a falar novamente da vida do Alverca. E nesse momento foi um momento em que eu praticamente ouvi, não comentei muito, mas tive a percepção de que existia uma grande vontade entre as pessoas de formar uma nova lista, um novo rumo para o clube. E desafiei exatamente essas pessoas, porque já se andava a falar há muito tempo de aparecer alguém novo para chefiar esta instituição, mas na realidade ninguém encabeçava nada, e isto de falar para o ar é fácil. Agora, concretizar as ideias é que é mais complicado. E eu disse, vocês têm uma excelente oportunidade nesta altura, porque vai haver eleições agora no princípio do ano de 2011, formem uma lista, candidatem-se, e de certeza absoluta que eu estarei aqui também para vos apoiar, mas ainda nessa altura muito longe de pensar sequer ser presidente do Futebol Clube da Alverca. A partir desse momento foi um momento de viragem em que as pessoas começaram a conversar e que levou ao Domingos Nunes, que foi meu colega da direção, numa bela noite de verão, encontrarmos e começarmos a vaguear dentro da cidade, a falar do Futebol Clube da Alverca, dos projetos, das ideias, daquilo que se podia fazer, daquilo que podíamos rentabilizar, daquilo que nós essencialmente podíamos construir sendo gente da Alverca e ajudar o Alverca a crescer. Houve um fator importante naquela altura que foi dito logo, que nós não íamos concorrer contra ninguém, mas íamos concorrer a favor do Alverca. E isso foi um lema que nós criámos para nós próprios. Não estávamos aqui para dizer mal de ninguém, não estávamos aqui para criticar quem teve e quem estava, mas sim com um projeto que nós estaríamos naquela altura a construir para conseguirmos atingir aquilo que nós queríamos, que era engrandecer o clube e levar o clube a outros patamares que achamos que o Alverca merece, a cidade merece, os alverquenses e os sócios tanto ambicionaram, porque já passavam alguns anos da grande euforia da Primeira Liga e da Segunda Liga e precisávamos rapidamente pôr o clube num patamar diferente para podermos de alguma forma seguir em frente. Este foi o lema e foi tudo a partir daí. A partir daí dessas conversas noturnas que fomos tendo ao longo de sensivelmente 3, 4 meses, começou-se a agregar gente que vinha a acrescentar e que de alguma forma foi crescendo a onda de que tínhamos condições para conseguir atingir o objetivo de era liderar o Futebol Clube da Alverca. Naquela altura, na nossa ideia, e na ideia dos 4, 5 pessoas, fui eu, foi o Domingos Nunes, o Luís Trincalhetas, o Américo Costa e o Carlos Loureiro, já falecido, em que eu lamento. Arrancámos, juntamente com uma série de pessoas atrás de nós e encostadas a nós, para conseguirmos fazer uma equipa forte.
A partir daí, havia aqui algo que nós quereríamos, que era ter uma figura forte para liderar este projeto. E acabámos por, dentro da cidade, começar a fazer alguns contactos e dentro da própria cidade acabámos por não ter o sucesso que nós esperaríamos, de trazer um nome da cidade, um nome forte para dentro do clube, coadjuvado por nós. De qualquer forma, continuámos o caminho e depois chegou o momento fulcral, outubro, novembro, sensivelmente, em que nós teríamos que decidir, na realidade, quem é que iria comandar o projeto. Houve uma grande discussão, entre aspas, salutar entre nós todos, porque nós entendíamos que deveria ser o Sr. Domingos Nunes o presidente, até porque ele foi talvez o número 1 para liderar este projeto. Era o sócio mais antigo daquela gente toda e, como tal, acharíamos que seria ele a pessoa indicada. Por motivos profissionais, o Domingos Nunes acabou por não querer aceitar, fazer muita força para ser eu como líder desta equipa, e ao fim de 15 dias de muita conversa e de muita discussão salutar, acabei por ceder e acabei por aceitar este projeto que lidero há 9 anos, com algumas remodelações na direção, mas muito poucas. Mantemos-nos, dos 5 elementos mantemos 3 ainda na lista. Entretanto, o Carlos Loureiro também acabou por não aceitar ser vice-presidente e entrou o seu Carlos Simões, e portanto eu, o Carlos Simões e o Luís Trinquelhetas temos mantido nos últimos 9 anos. Tem entrado o Luís, o Domingos Nunes saiu o Américo Costa, depois entrou o Sérgio, depois também saiu o Sérgio. Mantivemos uma direção neste último triênio, no último ano deste triênio, com 4 elementos, e a partir de agora será outra história. Esta lista teve sempre fez uma campanha positiva. O objetivo aqui, e já referiu, era unir os sócios em torno do clube e em torno da cidade. Foi daí que surgiu a ideia do slogan "Os Juntos Somos Mais Fortes", e foi possivelmente o mote para estes 9 anos, "Os Juntos Somos Mais Fortes". Sim, foi um lema que nós quisemos adotar porque, sem qualquer dúvida, simbolizava tudo aquilo que nós queríamos. Os Juntos Ser Mais Fortes não era mais nem menos do que juntar toda a cidade dentro do Futebol Clube Alverca e abrir o clube à cidade. Era fundamental, porque sentia-se naquela altura um clube de costas voltadas para a cidade de costas voltadas para o clube, e teríamos algumas dificuldades para conseguir perceber porquê. Mas ao longo desse período fomos acalentando esperança de que esse lema e as nossas ideias iriam mudar a história do clube conforme mudou. Mas sem dúvida nenhuma, os Juntos Mais Fortes era exatamente o lema que nós todos queríamos, juntar todos para um Alverca mais forte. Esta lista tinha, à data da candidatura, 5 bandeiras que eram fulcrais no trabalho: o Alverca e a cidade, o ecletismo, a estabilidade financeira do clube, o futebol e também o sonho do centro de formação. Vamos começar passando por todas estas bandeiras, começando pelo Alverca e a cidade. Naquele momento existia o tal divórcio entre o clube e a cidade. O clube passava por uma grande dificuldade com a descida da primeira para a segunda liga, depois o fecho mesmo do clube. Passado 9 anos, sente que a cidade já se consegue rever no clube e identificar, e neste momento tem as passos feitas? O trabalho tem sido árduo. Chegar a determinadas zonas da cidade, falar com determinadas pessoas da cidade e perceber claramente que naquele momento ou naquela altura, quando esta candidatura iniciou em 2011, sentir que as pessoas nem sequer sabiam que o Alverca tinha karatê ou natação ou ginástica, era algo que me magoava, porque talvez estas modalidades, eu retiro daqui o futebol, porque o futebol é a modalidade que é sempre conhecida, mas são estas 3 modalidades: ginástica, karatê e hóquei. Eram 3 modalidades que passaram milhares largos
de atletas pelo Alverca, gente de Alverca, gente que nesta altura tem aqui netos e que se lembram perfeitamente daquilo que eu estou a dizer e daquilo que era o Alverca. Por exemplo, o Karaté, a ginástica chegou a ter 1000 atletas. 1000 atletas há 30 anos ou 40 anos atrás era uma coisa, sei lá, fenomenal. E o desenvolvimento desportivo dessa gente ainda hoje é reconhecido e ainda hoje é lembrado ao longo destes anos todos. Esses atletas de há 40 anos atrás já são pais, alguns já são avós e nesta altura recordam perfeitamente aquilo que eu estou a dizer e era essa gente que eu queria trazer para dentro do Alverca. Percebo claramente que a batalha não está ganha, mas fomos ganhando algumas lutas e fomos conseguindo abrir de alguma forma amplamente o Alverca para que a cidade reconheça nesta altura que é um clube eclético, é um clube com história, é um clube que tem muito mais modalidades do que o futebol e esse trabalho não pode ser de forma nenhuma parado, temos que continuar sempre a fazê-lo. As gerações vindouras têm que claramente apostar naquilo que é a cidade e o clube. Isto é um clube mais representativo da Alverca, é o clube mais representativo do concelho e é um dos mais representativos a nível nacional porque passaram aqui grandes nomes do futebol mundial e nós temos que ter essa percepção. Portanto, não pode ser só o futebol. O clube é muito mais além do que o futebol. Sim, nesse sentido, no trabalho que ainda há por realizar, o clube marca presença nas ruas de Alverca, seja nas festas de São Pedro, em várias demonstrações das variadas secções, na cultura Alverca, mesmo o próprio prémio do ciclismo, que não é uma secção do clube. A minha questão é, o que ainda falta para chegar ainda mais aos alverquenses? Boa pergunta. Falta provavelmente um maior envolvimento das pessoas. Eu quando digo o envolvimento das pessoas, digo as pessoas começarem a acreditar que um clube de futebol como o Alverca não pode sobreviver de costas voltadas para as pessoas. Tem que trazer as pessoas para dentro do clube e eles têm que estar agradáveis e têm que se sentir bem dentro desta casa. E é isso que nós temos tentado de alguma forma fazer. Quando dizes que nós marcamos presença em vários eventos dentro da cidade, é precisamente isso, é dizer às pessoas que somos vivos, temos mais secções, somos pessoas, somos de Alverca e queremos que o Alverca vá crescendo com eles próprios. É precisamente por aí. E lembro-me quando há uns anos atrás, não posso precisar qual é que foi o ano, mas há uns anos atrás, inclusivamente lançámos a secção solidária, também foi nesse intuito, nessa vertente, perceberem que o Alverca não é só futebol, não é só ginástica, não é só karaté, é um clube que também está atento à solidariedade e que está aberto a isso. Mais tarde também abrimos uma nova secção, integrada na solidariedade também, que é a secção do sangue, que tem tido alguma expansão a nível local e que nós esperamos que cada vez mais vá crescendo. E já se vê, ainda na semana passada, no domingo passado, estive na recolha de sangue e vê-se pessoas, é a recolha de sangue do Futebol Clube de Alverca. E é esta interação que nós temos que ter com as pessoas. As pessoas têm que perceber claramente que o clube está virado para a cidade e está aqui de portas abertas para qualquer coisa que a cidade necessite, estará aqui e irá sempre presente. Sim, era mesmo por aí que eu ia pegar a seguir, que era destacar esses tais dois grupos, o Alverca Solidário e o grupo de Dadores de Sangue, porque fazem um trabalho digno, diário, e é mesmo diário, e acompanhei de perto com reportagens que fizemos, mas há também uma outra componente social e que me parece importante, porque já o presenciei por diversas vezes, que é a deslocação, e neste caso do futebol, da equipa júnior e também da equipa sénior, às escolas e também ao CBI. Essa parte de tentar chegar às crianças e desde novos mostrar aquilo que é o Futebol Clube de Alverca parece-me também algo importante, porque costuma ser que é desde pequeno que se torce o pepino. Neste caso, começar a mostrar desde pequeninos o que é o Futebol Clube de Alverca e chamar esses miúdos para o Futebol Clube de Alverca é uma ação também importante. Sem qualquer dúvida. Isso é o caminho, é aquilo que nós temos vindo ultimamente a fazer, que se calhar tínhamos menos condições aqui há 2 anos ou 3 anos atrás e que nesta altura temos condições para fazer esse caminho. E já fomos a variedíssimos pontos.
a Escola Pedro Jacques Magalhães, Gacotinho, sei lá, Casa de São Pedro, Sebi, se calhar mais algum que me está a falhar agora, as escolas aqui perto de Alverca, mesmo dentro do Alverca também temos vindo várias vezes às secções para interagir com toda a gente, e é precisamente por aí que o caminho tem que ser feito. Sabemos perfeitamente que estamos muito perto de Lisboa, sabemos perfeitamente que uma grandíssima maioria das pessoas que são adeptas do Alverca e sócios do Alverca, o Alverca não é o seu primeiro clube, é o Benfica, os Sportings e os Portos, que é normal, mas é por aí, é desde pequenino que se torce o pepino, e é por aí que nós temos que mostrar aos miúdos que o Alverca é uma grande equipa, é uma grande instituição e está dentro de uma grande cidade, e queremos que conquistar de alguma forma o coração deles. E já se vai vendo alguns miúdos, quando se pergunta és do Benfica ou do Sporting, eles dizem que é do Alverca, e isso dá-me muita alegria, porque na realidade o trabalho que nós temos vindo a efetuar com esses jovens tem dado os seus frutos. Esperemos que esses miúdos daqui a 10 anos vistam a camisola de uma forma saudável e que se tornem sócios e que se tornem apoiantes deste grande clube, porque o Alverca tem tudo para ser um grande clube. Passamos então à segunda bandeira, que é a questão do ecletismo. E as modalidades aqui chamadas amadoras têm tido diversos títulos, sejam nacionais e até internacionais. E tem sido notável um crescimento ao longo destes anos. A minha questão é, a que se deve esse crescimento? Aposta nos técnicos, nos meios ou nas condições oferecidas? Bom, a aposta na formação nesse tipo de modalidades tem sido muito forte, porque nós sabemos perfeitamente que é também a porta aberta para aquilo que nós chamamos de trazer mais gente para dentro do clube. E a aposta tem sido fortíssima, e eu tenho que destacar aqui algumas situações, que é, por exemplo, o hóquei, o crescimento que o hóquei tem tido, não só o crescimento em termos técnicos e em termos de quantitativos, mas em termos qualitativos. As equipas do Futebol do Alverca nesta altura têm uma qualidade respeitada em diversos sítios, e isso apraz-me de verificar quando nós vamos jogar aqui, ali ou lá, e que sentimos que somos respeitados, ou começamos a ser respeitados. Portanto, isso é uma grande aposta que nós tivemos na estrutura, essencialmente na estrutura do património, essencialmente do pavilhão, com algumas mudanças que fizemos muito grandes, e nas apostas fortes nas pessoas certas para comandar os destinos das modalidades. Depois tivemos aqui também algumas modalidades que foram crescendo exponencialmente, por exemplo o tiro com arco. Quando entrei tínhamos 4 ou 5 atletas, passado muito pouco tempo tivemos só um atleta, e mesmo esse atleta, com as condições de trabalho sozinho, a trabalhar sozinho, conseguiu ser campeão nacional. Portanto, a partir daí houve aqui uma viragem, com uma aposta forte na componente de técnicos, e nesta altura uma secção com muita gente já, e que tão bons resultados tem feito ao longo destes meses e ao longo destes últimos ano e meio, 2 anos. A ginástica, derivado a algumas condicionantes físicas da parte das condições, tivemos aqui alguma regressão. Tivemos que pensar seriamente o que é que haveríamos de fazer, e este ano vai ser um ano de uma aposta fortíssima na ginástica, e de certeza absoluta que vai dar frutos. Penso que daqui a mais 2, 3, 4 anos vamos ter novamente uma secção forte, uma secção a trazer novamente prémios para Alverca, e de certeza que vamos nos todos ficar muito satisfeitos. Depois tivemos também a patinagem, uma secção quando eu entrei que tinha cerca de 80 atletas, e em cerca de um mês passámos de 80 para 5 ou 6 atletas, porque os professores saíram, porque os professores tinham outro projeto, e que arrastou uma série de atletas para fora do clube. Tivemos que iniciar um projeto, tivemos que ir refazendo aquilo que era a secção. Posso-vos dizer que se calhar é das secções menos ou maiores, mas que tem menos expressão em termos do futebol e do hóquei e do karaté, é talvez a secção que mais crescimento teve.
devemos ter à volta de 100, 120 atletas, o que é muito giro ver miúdos e meninas, desde pequenininhos até maiorzitas, a patinar. Depois temos uma secção do Karaté que tem mantido ao longo dos anos a sua qualidade, a sua quantidade e a sua qualidade, com excelentes resultados nacionais e internacionais, fruto de muito trabalho e de muita entrega do nosso sensei João Carreiro, que entretanto faleceu, que eu lamento, mas a vida não pode parar, temos que olhar para a frente e temos que continuar a aposta forte na formação e temos que rapidamente pensar que é uma secção muito importante do Alverca e que tão boa conta de si tem dado nos últimos anos. Portanto, é mais uma secção que nós queremos que seja muito forte. Depois temos o Krav Maga, que também foi uma aposta desta direção, começou devagar, nesta altura também já é uma secção com alguma dimensão, que é importante também para o clube. Iniciámos agora um projeto do Kempo há relativamente pouco tempo também, é uma secção que está em desenvolvimento, esperemos que na realidade ela vá crescendo e que se vá mantendo e que vá dando também os seus frutos. O único lamento que eu tenho é realmente não termos conseguido manter uma secção da natação, que era também já uma secção muito antiga no futebol de Alverca, mas que por motivos de várias ordens, essencialmente porque nós não temos uma pista nossa, os aluguéis das pistas eram muito caros, os professores e a quantidade de atletas cada vez foi reduzida mais, essencialmente por motivos oficiais, e que nós não conseguimos manter essa secção, o que eu lamento. Vou voltar um bocadinho aqui só ligeiramente atrás, porque acho que é importante, focaste em uma situação do Grande Prémio de Ciclismo, que também começou quando o Alverca fez 75 anos. Foi uma aposta desta direção reviver o passado do futebol do Alverca. E o ciclismo era uma das secções emblemáticas do Alverca naquela altura. E então decidimos, nesse ano, fazer uma prova de ciclismo. E a prova de ciclismo ganhou asas e começou a voar. Todos os anos temos feito, este ano, infelizmente, derivado ao Covid, não foi possível realizá-la, mas é uma prova que veio para ficar e espero que se reafirme novamente nestes escalões de formação, que é importante para nós todos também. Eu recordo de uma entrevista que realizei com o Sérgio Martins, o diretor das modalidades, em que ele me falava da vontade que existia em criar novas secções e também oferecer aqui melhores condições às secções já existentes. Portanto, existe essa vontade de criar novos espaços para potenciar aquilo que são as secções atuais, mas também criar uma maior diversidade de secções no clube, seja com um novo pavilhão, novos ginásios. Sem dúvida, esse é o caminho. Nós percebemos claramente que as nossas instalações, para algumas modalidades, nós não conseguimos comportá-las. Eu falo, por exemplo, do basquete, que variedíssimas vezes tem batido à nossa porta para podermos iniciar um projeto de basquete. Posso falar também num projeto de handball, que também já passou por aqui, no projeto de futsal, que todos os anos é falado, todos os anos vem à baila a situação do futsal, mas na realidade nós, em termos de espaços, não podemos comportar essas modalidades porque a patinagem e o hóquei albergam de tal maneira o pavilhão que não nos é possível ter capacidade para isso. É verdade que procuramos soluções, temos andado à procura de algumas soluções e inserido, sei que vais falar também nesse ponto do centro de formação, e inserido no centro de formação está projetado um pavilhão que possa albergar mais modalidades e também dar aqui algum desafogo de espaço tanto ao hóquei como à patinagem. Portanto, é por aí, é procurar novos espaços para trazer novas modalidades, para abrir o clube também a novas pessoas, sempre e nunca perdendo de vista a formação e a vertente desportiva, porque o clube está virado exatamente para a vertente desportiva e não a vertente de lazer. Quando esta lista chegou ao clube, o clube estava algo danificado em termos de infraestruturas e bastante estagnado. Esta direção fez um investimento em património físico, seja em carrinhas, autocarros, inclusive o próprio museu, obras também no pavilhão,
esse investimento, que ainda é algo avolumado, é para continuar? Dentro do possível, sem qualquer dúvida. O investimento nas infraestruturas do Futebol Clube de Alverca, na recuperação, manutenção e aumento de espaços, sem qualquer dúvida, é sempre para manter. Nós temos inclusivamente sempre verbas alocadas para essa função, e é importante nós não deixarmos que o estádio e que as nossas instalações cheguem a deteriorarem-se de uma forma que depois a recuperação é muito pior e é muito mais difícil. Sei que é verdade que nós, quando entramos, tínhamos aqui um património bastante degradado, fruto daquilo que era a atualidade naquele momento, e isto sem qualquer tipo de crítica aos nossos antepassados, e sabemos o quanto é que nos tem custado este investimento na infraestrutura, na reparação das bancadas, de infiltrações de águas, na criação do futuro museu, na reparação do pavilhão, na pintura, naquilo que fizemos nos painéis solares que instalámos para dotar o clube de outras condições, os melhoramentos que fizemos na secretaria, os melhoramentos que fizemos na lavandaria, tudo isso, e se calhar está-me aqui a faltar mais de certeza absoluta, tudo isso tem sido fruto de muito esforço, de muitos milhares de euros que nós temos investido aqui dentro, e os frutos estão à vista. O estádio está minimamente apresentável, as infraestruturas estão minimamente apresentáveis, e é importante nós continuarmos com essas verbas alocadas, sabendo que é um esforço, mas não é, digamos que não é um gasto, mas sim um investimento. E aqui a estabilidade financeira era um marco importante para esta direção, para não acontecer o colapso que tinha acontecido anteriormente. Portanto, garantir a autossuficiência aqui do Futebol Clube de Alverca era um ponto principal. A minha questão é, ao dia de hoje, o Futebol Clube de Alverca é um clube viável e apetecível financeiramente? Sem qualquer dúvida. O Alverca fechou a semana passada, o relatório de contas que vai apresentar sexta-feira que vem, dia 19, com resultados positivos. Ou seja, pelo quarto ano consecutivo nós temos resultados positivos, sendo que mais 2 para trás os resultados foram praticamente a zero. Portanto, é um clube extremamente viável, é um clube que tem uma saúde financeira enorme, é um clube que tem trabalhado muito nessas verbas e nessa estabilização financeira, tem sido muito criterioso naquilo que é a aposta financeira em diversas vertentes, tanto no futebol, como no hóquei, como em todas as outras modalidades. Tem tido um rigor enorme para conseguir fechar os anos a zero, no mínimo a zero. 2020 vai ser um ano mais difícil, mas tudo faremos para conseguir fechar novamente o ano a zero, sabendo que a crise e aquilo que se está a passar no país pode nos criar aqui algumas dificuldades, mas sem qualquer dúvida o clube é um clube apetecível financeiramente, porque a gestão tem sido muito criteriosa. Eu, quando digo apetecível, digo na vertente financeira. Espero que quem venha para o clube tenha esta preocupação da vertente financeira, porque é muito mais importante o clube estar estabilizado financeira do que estar em divisões mais acima. Isso é que é importante. Não podemos ter a veleidade de querer atingir patamares muito altos quando não há uma estrutura forte por baixo e não tem os alicerces para depois manter essa estrutura. Portanto, não vale a pena fazer os alicerces e depois, a partir daí, chegar até onde é possível, sempre com o rigor financeiro. Avançamos então para a próxima bandeira, que é a bandeira do futebol. E o Futebol Clube de Alverca sempre foi um clube formador, e é inegável a qualidade que o Futebol Clube de Alverca apresenta ao nível da formação de jogadores. E um objetivo desta direção era colocar todas as equipas, desde a formação até a equipa sénior, nos campeonatos nacionais. Hoje falta ainda uma equipa, a equipa de juvenis. É talvez aqui a besta negra que falta. Será que é este o ano de colocar a equipa nos campeonatos nacionais? Digamos que isso foi um projeto que nós tínhamos, só tínhamos na altura, quando entramos, só tínhamos uma equipa nos nacionais, era os Júniors, estavam na 2ª Divisão Nacional. Todas as outras estavam nos escalões inferiores, estavam nos distritais. E isso foi digamos, uma bandeira que nós criámos
e que ao longo destes anos todos temos vindo a construí-la. Os júniores subiram à primeira divisão há 2 anos, 3 anos, sensivelmente 2 anos. Tem feito trabalhos magníficos, porque aquilo que é feito nesta altura nos júniores, ficar 2 vezes nos 8 melhores, é algo que é invejável por, se calhar, uma grande maioria das equipas que lá andam há muitos anos. Os iniciados conseguimos concretizar há 4 anos, salvo erro, a subida aos nacionais. Portanto, é mais uma equipa que nós temos mantido. Este ano também estava na senda de manter a equipa nos nacionais. Realmente a besta negra tem sido os juvenis. Todos os anos temos, por qualquer coisa, ou por um golo ou por um ponto, não temos conseguido. Este ano, esta época que terminou agora, estávamos também na luta, não estando ainda fora da luta, estávamos dentro da luta. Não sei se conseguiríamos ou não, mas era provável que até ao fim dessemos luta para tentar chegar aos nacionais. Este ano, sem qualquer dúvida, tem que ser o ano da grande aposta nos juvenis e tem que ser a grande aposta da subida de divisão para os nacionais, até porque vai haver mudança na regulamentação dos juvenis, já deixa de haver só uma divisão nacional, passa a haver 2 divisões nacionais, e isto, o mínimo dos mínimos, é que o Alverca esteja na segunda divisão nacional para poder depois ter a veleidade de chegar à primeira divisão. Portanto, queremos muito que os juvenis subam. Em questão dos séniores, andámos 5, 6 anos a apostar na prata da casa, com variedíssimos atletas da formação constantemente na equipa A, e a nossa aposta foi sempre uma aposta muito ponderada e muito pensada, porque não podíamos exceder o limite financeiro que tínhamos para fazer face àquilo que era, e fomos andando devagarinho, até que houve uma oportunidade de ouro para o Alverca poder subir divisão, e aí sim apostámos forte não, apostámos talvez na infraestrutura, naquilo que era o máximo de profissionalismo dentro do Alverca, para conseguir chegar aos campeonatos nacionais, e conseguimos, com todo o mérito, com toda a honra, com todo o prazer, com tudo, porque foi voltar aos campeonatos nacionais ao fim de 20 anos, sensivelmente, nós voltámos aos campeonatos nacionais. E foi uma sensação maravilhosa, sem qualquer dúvida, e esperemos que daqui para a frente o caminho seja sempre de ascensão. Agora, realmente, falta aos juvenis e nós vamos fazer tudo para lá chegar. A próxima questão é uma questão muito importante, e quem vive a realidade do clube pergunta várias vezes o que neste momento leva o Alverca a encarar uma nova SAD, depois daquilo que foi o fracasso no passado, em que o clube esteve praticamente morto com a formação da antiga SAD. Neste momento, o que leva o Clube Futebol Clube Alverca a formar uma nova SAD? Bom, isso é uma pergunta que me leva a 2 ou 3 respostas, ou a 2 ou 3 pontos que eu tenho que referir, e que acho que é fundamental nesta altura também as pessoas perceberem claramente que há aqui um mito muito grande em relação à SAD antiga. Sem qualquer dúvida que a SAD constituiu-se, não posso precisar agora o ano, fez o seu trajeto, fez o seu trabalho, e realmente quando a SAD terminou, deixou o Alverca Clube numa situação difícil, essencialmente porque não estava preparada para manter uma equipa de futebol. E toda a gente sabe que a formação de uma SAD, se a SAD terminar, o clube não pode pegar nessa equipa. E portanto, isso foi o problema criado. Quando vocês dizem, ou quando não se diz, que a SAD criou um problema, é verdade. O Alverca teve que começar do zero para chegar ao ponto que está nesta altura, e nesta altura novamente criou uma nova SAD. E as pessoas perguntam, então, mas se isto aconteceu há uns anos atrás, o Alverca nesta altura tem a ideia de formar uma nova SAD? Tem. E tem porquê? Tem porque nós sabemos perfeitamente que tínhamos condições para trazer o Alverca até este ponto, ter os clubes todos no Nacional. Mas também temos a certeza absoluta que o Alverca não tinha condições para daqui para a frente manter, se calhar, os séniores nos nacionais e, de longe, pensar em outros voos para a cidade e para o Alverca. Portanto, só através de um parceiro, só através de uma SAD, só através
de uma SEDUC, o Alverca teria alguma capacidade para poder chegar a outros patamares. E se assim o pensou, assim o fez. Antes de criar a SAD, pensou o que é que poderia fazer, lançou uma equipa B para começar dos campeonatos de baixo, da última divisão, e o grande objetivo desta equipa B é estar no mínimo ou no máximo, na divisão imediatamente inferior à equipa A. Porquê? Porque se houver, e eu espero que não haja nos próximos anos largos, se houver algum problema que surja com a situação da SAD, o Alverca está defendido e tem uma equipa de futebol a trabalhar dentro de um parâmetro que é já muito profissional e de certeza absoluta que tem uma equipa para poder fazer o seu rumo e continuar. Eu percebo claramente as pessoas que são contra este modelo, entendo. Isto foi um modelo criado por nós, foi uma ideia nossa. Esperemos que o futuro nos dê razão e tenho a certeza absoluta que nesta altura temos tudo para que a SAD tenha sucesso e que o Alverca tenha sucesso encostado à SAD, porque o sucesso da SAD vai ser o sucesso do Alverca, até porque, como vocês sabem, a SAD tem capital do futebol do Alverca e tudo o que é bom para a SAD é bom para o futebol do Alverca. Portanto, vamos desmistificar um bocado esta situação da SAD, sabendo exatamente aquilo que eu referi. Outra situação que eu também queria referir, e é importante também referir, a SAD não ficou com dívidas ao Alverca. Há muito essa ideia na cidade, há muito essa ideia no Alverca, e a realidade é que a SAD não deixou dívidas no futebol do Alverca. Deixou algum património, ou muito património, mas não deixou dívidas. Deixou uma dívida grande que foi, sem dúvida, não conseguir inscrever a equipa sénior e termos que começar do zero. Aí sim foi o grande problema que a SAD deixou ao Alverca. De resto, não posso acusar a SAD que tenha deixado dívida ao Alverca. Os balancetes do Alverca assim o indicam, os balancetes na altura, e não podem ser registados ou não estão registados qualquer tipo de dívida da SAD ao futebol do Alverca. Portanto, queria também esclarecer isto. O último ponto, e deixei para o fim, porque também, enfim, é o mais recente, que é a questão do centro de formação. E o centro de formação foi sempre um grande sonho do Futebol Clube de Alverca e em especial desta direção. A verdade é que passou por muitos problemas. Foi uma luta dura, árdua e no momento em que já se pensava em desistir, Fernando Jorge, e aí temos que o admitir, foi à luta, juntamente com esta direção, foram à luta e conseguiram concretizar esse sonho. A minha questão é, qual a importância que o Centro de Formação tem para o desenvolvimento do Futebol Clube de Alverca enquanto clube e também, porque segundo sei, o sonho do Centro de Formação ainda não está completo? Não. Dizer que o Centro de Formação estava completo era recuar 20 anos e o sonho do Alverca, do Centro de Formação, vai para muito mais além do que aquilo que nós, nesta altura, temos. E sem dúvida que a ideia é crescer, a ideia é fazer daquele espaço um espaço de muita gente. Portanto, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, recuar também alguns anos atrás, no meu primeiro mandato, lembrar-me de célebres reuniões com a empresa, do arranca e não arranca, e acabámos por arrancar com o Centro de Formação ainda com a empresa, e ao fim de 3 meses, sensivelmente, receber uma notícia que nem uma bomba, que a empresa tinha entrado em falência e ficámos estupefactos, assustados, com medo de perder tudo aquilo que tínhamos ali investido, tudo aquilo que existia ali embaixo. Ao fim de 7 anos de muita luta, conseguimos finalmente arranjar uma porta de entrada e acabámos por conseguir construir aquilo. 75% do que está ali construído, e para que fique bem claro, foram capitais próprios do Futebol Clube de Alverca. E isto é importante que seja dito
para desmistificar algumas coisas que por vezes se ouve falar, não dentro da cidade, mas fora da cidade. 75% daquele projeto são dinheiros capitais próprios do Futebol Clube Alverca. E eu direi que mais de 75%, até porque ainda existe obras para além do centro de formação que foram feitas pelo Futebol Clube Alverca, que tiveram um custo enormíssimo e que são de utilização pública, e já demos conta disso à própria Câmara Municipal. Eles sabem perfeitamente das nossas aspirações em relação àquilo, perceberam e claramente qual é o nosso desejo, e de certeza absoluta que as forças políticas que estão na Câmara, tanto as que comandam como as que estão na oposição, têm uma certeza que o Alverca estará aqui sempre disponível para a comunidade, mas esperamos claramente que as entidades oficiais percebam claramente o problema que o Alverca tem ali embaixo. Portanto, isto é um problema que eu queria muito referir. Sabendo que a construção do centro de formação era importantíssimo para o futuro do Futebol Clube Alverca. Tínhamos 13 equipas, 10, 12, 13 equipas, não posso agora precisar quantas é que tínhamos, a jogar num pelado e a treinar todos os dias num pelado, num quarto de campo, em meio campo. O André lembra-se disso porque também passou por ali. E era uma dificuldade enorme nós termos ali aquela gente a treinar, a jogar, com as condições deploráveis que um pelado manifesta. Deploráveis, não que eu não tenha lá jogado muitos anos e não que o Alverca não tenha construído ali muitas vitórias, muitos feitos. O Alverca subiu a primeira vez aos Nacionais em 1970-71, naquele pelado. Subiu a primeira vez aos campeonatos, à segunda Divisão Nacional, sensivelmente em 87, 88, 88, 89, não me recordo de cabeça, e a partir daí, portanto, tiveram ali vários feitos, né? Agora, o desenvolvimento do que era a formação do Futebol Clube Alverca era fundamental nós termos condições, e aqueles campos do centro de formação vieram dar muito mais qualidade à nossa formação, e não só qualidade, muito mais quantidade, ou seja, a quantidade traz mais qualidade, e isso tem-se visto, tem dado os seus resultados. Portanto, era fundamental nós termos aquele espaço, porque se não o tivéssemos corríamos o sério risco de daqui a muito pouco tempo, se calhar nesta altura, não termos os escalões de formação. Para já não estavam nos nacionais, e segundo, tinham definhado de tal forma que se calhar estaríamos em divisões que não teriam qualquer expressão a nível nacional, e isso era o caminho que nós tínhamos que tomar. Sabíamos todos perfeitamente que aquele espaço era o espaço da realização de vários aspectos: formação, futebolística, financeiro, porque movimenta muitos milhares de euros na formação do Alverca e que engrandece também o clube. E desse sonho ainda falta algumas etapas para completar? Sim, falta muitas etapas. Para quando e, mais concretamente, o quê? Bom, para quando? Se eu soubesse que o Alverca acertava no Euromilhões, diria-te já que a partir da semana que vem iniciaríamos as obras, mas como sei que isso não é possível, tem que ser com calma, com muita ponderação. Vamos arrancar certamente, e é uma promessa desta próxima lista, se for eleita, arrancar com obra lá embaixo. E a obra passa por uma bancada, passa por uma infraestrutura em alvenaria de condições de cabines, de um auditório, mini auditório, uma sala de musculação, sei lá, uma série de fatores que são importantes para o desenvolvimento do futebol e para também acolhermos ali as pessoas, tanto os pais da formação como os pais dos adversários, que gostam de viver os meninos e terem ali minimamente condições para assistir ao futebol. Não foi possível no princípio da época passada. Penso que até ao final desta próxima época é possível o Alverca ter ali um trabalho diferente e ter ali
condições para albergar as pessoas. Depois, isso é uma segunda fase, que nós chamamos de uma segunda fase. Depois teremos uma terceira fase, que é a tal situação do pavilhão e as infraestruturas para outro tipo de modalidades. Sabendo que é um custo bem maior do que aquilo que nós, nesta altura, temos capacidade, mas temos que trabalhar com esse objetivo e não podemos perder de todo o foco de conseguirmos atingir esse objetivo. E se calhar a seguir a isso poderá vir uma quarta fase, quem sabe, quiçá, com outras pessoas, com outras ideias, com outras condições, pode-se tentar fazer ali mais qualquer coisa que poderá acontecer. Mas isso é uma promessa que nós, enquanto direção, não o podemos fazer. É uma promessa que há condições nesta altura de, até ao final da próxima época, termos uma bancada para acolher as pessoas. Vamos ver se conseguimos mais qualquer coisa. O próximo capítulo desta entrevista prende-se com o tema comunicação. E o Futebol Clube de Alverca, enquanto clube, tem neste momento aquela que nós também consideramos ser uma equipa do Futebol Clube de Alverca, que é a equipa de comunicação. Quando esta lista chegou, isso não existia e deu grandes passos. E até hoje em dia, onde é que podemos chegar e também que setores podemos reforçar nesse campo da comunicação? Isso foi uma batalha que ao longo dos anos fomos tendo e fomos reformulando. Na pessoa do Hélder Dias, que foi uma pessoa que incentivou esta nova vertente do que é a informação, que eu acho que é fundamental, a informação para fora do clube, para que as pessoas percebam o que é o clube, chegar à cidade, chegar ao concelho, chegar ao distrito, chegar ao país, com a qualidade que nós fazemos hoje. Se calhar, há 5 anos atrás, não o pensávamos, mas pensávamos crescer, pensávamos dotar o clube de uma infraestrutura deste tipo e conseguir, de alguma forma, transmitir jogos, como é hábito nós nesta altura fazermos, o hóquei, fazer transmissões, entrevistas, sei lá, uma panóplia de coisas que temos feito ao longo destes anos, que é muito importante para o clube. E andar para trás 9 anos, 8 anos, e olhar agora, é noite e é dia, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Temos umas condições fabulosas para conseguir desenvolver este trabalho, na pessoa do Manuel Morgado, na tua pessoa, na pessoa do André, e outras pessoas que já foram passados por aqui, variedíssimas pessoas que nos foram ajudando. Falta-me agora aqui um nome, o César, que foi uma pessoa também muito importante para nós. A equipa de comentadores que tem vindo aqui ao longo deste tempo, o Sérgio, por exemplo, têm sido pessoas que nos têm engrandecido e nos têm levado a patamares que nesta altura somos reconhecidos no país como um clube com uma informação e com uma vertente desportiva enorme. Portanto, tenho que dar os parabéns a vocês todos e tenho que, de alguma forma, também ficar feliz porque vejo um trabalho que eu também gostava muito de o ter no Alverca realizado. Portanto, é fundamental isto. A informação para mim é fundamental. Saber informar, e informar não é falar, é informar. Exato. Passando aqui para o último capítulo da nossa entrevista, aqui vamos fazer um jogo de passado e futuro. E, neste caso, olhando para trás, nestes 9 anos, arrepende-se de alguma coisa? Há alguma coisa que faria diferente? Não sei, não me parece. Sou um homem de convicções, sou um homem, por vezes, que penso coisas que dou às vezes a olhar para o espelho e a dizer estás a pensar coisas que não são possíveis de concretizar. Mas não deixam de ser ideias. E não deixam de, eventualmente, um dia mais tarde, poderem ser concretizadas. Agora, fazer algo que me tenha arrependido, não, penso que não. Nós fomos trilhando o caminho,
às vezes nem sempre com o sucesso que nós queríamos, mas não é porque nós não tivemos sucesso que devíamos mudar as coisas, porque o caminho é feito de pedras e nós obrigatoriamente temos que tropeçar nelas para a seguir fazermos as coisas melhor. Não vale a pena estarmos a dizer que podíamos ter feito assim ou podíamos ter feito assim, porque o passado já nada conseguimos melhorar, já nada conseguimos mudar. O que nós conseguimos mudar é realmente o futuro. É pensar o futuro com outro objetivo, é pensar o futuro sempre para além das capacidades que temos hoje, porque isso sim é planear o futuro, porque planear o futuro com as capacidades que nós temos é fácil de fazer. Difícil é fazer coisas que nós planeamos e pensamos e dizemos assim, não vamos conseguir fazer, vamos ter que trabalhar muito para o fazer. E é escolher a gente certa, as pessoas certas que nos acompanham. Nem sempre podemos estar de acordo, mas de certeza absoluta que em cada dia chegamos ao final do dia de acordo uns com os outros, com o nome do Alverca sempre acima de nós todos. E é sempre esse o nosso lema, juntos para um Alverca mais forte, e é fundamental não o perdermos de vista. Esta direção recandidatou-se às eleições que se vão seguir. O que falta fazer no clube a médio e a longo prazo? Falta fazer muita coisa. Primeiro que nada, falta cimentar aquilo que foi construído nos últimos ano e meio, que é uma relação muito forte entre Futebol Clube de Alverca e SAD, e nós tínhamos essa obrigatoriedade, ou tínhamos esse dever de, no mínimo, nos candidatarmos. Se ganhamos ou não ganhamos, os sócios assim dirão. Mas era uma obrigação de nós, pela lealdade que manifestámos ao longo destes ano e meio, 2 anos, com as pessoas da SAD e da SAD connosco, era realmente, digamos que, uma obrigação. Agora, em relação ao que é que nós temos ainda muito para fazer, temos muito para fazer, e aquilo que nós falamos do Centro de Formação passa exatamente por aí, é arranjar condições para crescer no Centro de Formação, para dar cada vez mais qualidade às pessoas que o frequentam, e isso é um foco fundamental, não perdendo de vista todos os outros que falámos, a situação financeira, a situação do património, tudo isso é muito importante. Agora, há alguns objetivos. É manter a qualidade no futebol, é ter um objetivo do hóquei chegar ainda mais à frente. Já subimos à 2ª Divisão Nacional, quiçá nos próximos 3 anos, se a conjuntura assim o permitir, sonhar com uma chegada à 1ª Divisão Nacional, e todas as outras modalidades, ter atletas nacionais com títulos nacionais, com títulos internacionais, e isso é fruto de uma direção que aposta forte nas infraestruturas, que aposta forte nos formadores e aposta forte naquilo que é a vertente do clube, que é a parte desportiva e a formação. E nós temos que dar cada vez mais condições a isso. Portanto, isso é o futuro, é o grande objetivo da futura direção, é precisamente isto, é futebol o mais alto possível, o hóquei o mais alto possível e os melhores resultados possíveis em todas as modalidades. Basicamente é isto. E de alguma forma, e voltando também atrás e a referir, porque é fundamental, continuar esta nossa missão de solidariedade com a cidade e com esta gente toda, que há aqui muita gente a precisar de nós. Atualmente, no mundo, vivemos um período diferente e um período de grande incerteza. Neste momento, já é possível perceber qual o verdadeiro impacto que a situação do Covid-19 terá no clube, em termos financeiros, mas também em termos sociais? Em termos sociais, sim. Em termos financeiros, não. Em termos financeiros, o Alverca passa por um período muito difícil, não é o Alverca, todas as associações ecléticas, essencialmente ecléticas, porque, como vocês sabem, os clubes vivem de várias receitas, e uma das receitas tem a ver com as modalidades, e as modalidades estando paradas, as receitas não entram. Assim como também a restauração, a situação do ginásio, a situação das escolas de futebol, portanto, tudo isto parou, e tudo isto são receitas que o clube deixou de albergar. Portanto, nesta altura não é possível fazer um balanço do que é que o Alverca pode perder com esta situação. Há uma coisa que é certa, em termos sociais, perdemos o nosso convívio, perdemos
a maneira de estar uns com os outros. Perdemos não a amizade, até porque se calhar fortaleceu-se esta amizade, mas perdeu-se os laços de convívio que são importantes numa sociedade. E em relação ao desporto, perdeu-se a competição. Nesta altura as modalidades são todas paradas, ninguém faz competição, ninguém treina, ninguém mexe, e isto tem sempre o seu impacto desportivo, social, que é normal. O mundo nunca mais vai ser igual ao que foi até março. É muito provável que muitas coisas voltem, mas é muito provável que vai demorar muitos anos a nós esquecermos aquilo que passamos. Não pela quantidade de pessoas que faleceram, e que eu lamento, que falecer uma pessoa já é um tremendo problema, falecer 1500 e tal pessoas em Portugal e ainda não parou, é um problema grave, porque temos que olhar para as famílias que perderam essas pessoas, é um problema grave, mas eu acho que o mundo nunca mais vai ser igual. Vai haver muitas mudanças na nossa postura, na nossa maneira de estar, na nossa visão do que é a nossa vida. O mundo, ninguém tinha tempo de parar 5 minutos para a família, nem 5 minutos para estar com os amigos. E de um momento para o outro viu-se privado durante mês e meio ou 2 meses de sair de casa, a conviver constantemente com as pessoas de família e sempre com a preocupação dos familiares mais próximos, onde é que estavam e como é que estavam, os amigos como é que estavam, como é que não estavam. Portanto, percebemos todos que todos temos que ter um pouco de tempo para nós, para a família e para os amigos, que é muito importante, e para o desporto também. Tenho apenas mais uma questão, e porque creio que o objetivo é, daqui a 3 anos, estarmos a fazer um balanço, não de 9, mas de 12 anos. E a minha última questão é, até onde é que o Alverca pode chegar daqui a 3 anos? Onde é que vê o Alverca? Vejo o Alverca, enquanto clube, muito mais sedimentado com a realidade daquilo que nós, nesta altura, estamos a semear. E eu, quando digo isso, digo, por exemplo, a equipa sénior chegar a campeonatos profissionais, quiçá à Primeira Liga. O objetivo da SAD é esse, o objetivo é chegar lá, e isso de certeza absoluta que vai catapultar o clube para outros patamares em tudo. No futebol de formação, nas modalidades, naquilo que é a cidade, naquilo que é o comércio dentro da cidade, porque se isso acontecer, como nós todos esperamos, toda a gente aqui vai ganhar em termos de movimentação de pessoas na cidade. E o comércio e a restauração são 2 fatores fundamentais de crescimento com esse fator. Portanto, vejo um clube mais forte, mantendo sempre a mesma humildade e a mesma vontade de crescer e de saber respeitar os outros, com o objetivo sempre de vencer onde entrar. É esse o meu lema, ganhar em tudo que nós entramos. E é fundamental nós estarmos preparados para isso, mas também não perder de vista a humildade de saber perder e honrar as pessoas que ganham. Chegamos assim ao final da nossa entrevista, uma longa conversa com vários temas entre passado, presente e futuro. Resta-me agradecer-lhe mais uma vez aqui a presença junto da Alverca TV. Portanto, Alverca TV, o acompanhamento constante ao Futebol Clube de Alverca. Obrigado e um grande abraço.